O último sobrevivente do desastre de montanhismo que matou 11 pessoas foi resgatado de helicóptero do K2, tá? O desastre ocorreu na descida do desfiladeiro íngreme chamado Gargalo. 11 alpinistas morreram na segunda montanha mais alta do mundo após uma avalanche que arrastou e isolou escaladores. 1º de agosto de 2008, 7h10 da noite. No topo da segunda montanha mais alta do mundo, 11 pessoas estavam prestes a desaparecer, um após o outro. De qual montanha você acha que falo e o que é mais assustador? Preso na escuridão a 8.200 metros sem corda para guiar por um penhasco de gelo, enquanto cérebro e pulmões se enchem lentamente de líquido? Ou ficar preso em um canal de gelo sob uma geleira suspensa, pronta para desabar, sem aviso a qualquer momento? O Monte Everest é conhecido como a montanha mais alta do mundo. Você também já deve ter ouvido falar do K2, outro pesadelo gelado, na cordilheira Karakoram. Mas qual delas é a ameaça máxima para os alpinistas que arriscam suas vidas em busca do cume? O sol brilhava, incrível ainda no cume. Mas o que aconteceu no caminho de volta, eu ainda não consigo acreditar. Você não poderia ter pedido um dia melhor em 1 milhão de anos. E só no K2 um dia de cume perfeito se torna um dia mortal. Bem-vindo ao Extreme. Vamos falar sobre o Monte Everest. Para chegar ao topo, você pagará cerca de $45 mil a um operador de expedição, mas alguns pacotes de luxo chegam a $100 mil. Você terá guias, apoio de sherpas, oxigênio, cordas fixas, vaga em acampamento base estruturado, Wi-Fi, tendas de jantar aquecidas e até refeições gourmet. Sua escalada começa com um voo incrível de Katmandu a Lukla. O avião pousa em uma pista minúscula, num penhasco a 2.800 metros, um dos aeroportos mais perigosos do mundo. Ao sair, você sente o vento gelado, cortando, e ouve as rodas de oração girando no ar rarefeito, seu primeiro contato com a terra dos Sherpas. De Lukla, você caminha ao longo do rio Azul Dudikoshi, atravessa florestas de pinheiros e várias pontes suspensas até chegar à vila de Pakding. No dia seguinte, enfrenta-se uma longa caminhada de 6 horas pelo interior do Nepal até Namche Bazar, cidade Sherpa a 3.400 metros de altitude, em formato de arena na encosta da montanha. A maioria dos alpinistas passa um dia lá para se recuperar e adaptar ao ar rarefeito. Após Namche, a trilha sobe por vales com bandeiras de oração, pousadas e a primeira vista completa da pirâmide negra do Everest. A cada noite, você dorme mais alto e, pela manhã, o ar fica mais frio e rarefeito. Mas você pode dormir em qualquer uma das casas de hóspedes no caminho para o acampamento. Cerca de uma semana depois, você chega ao acampamento base do Everest após atravessar o gelo rachado da geleira Khumbu. A 17.500 pés acima da maioria das montanhas dos Estados Unidos, da América continentais, o acampamento base é uma pequena cidade de barracas coloridas que abriga centenas de alpinistas na alta temporada. Só chegar até lá já leva 2 semanas e é uma trilha comercial que muitos percorrem para parar e voltar satisfeitos, como fiz em 2024. Para outros, tudo foi só um aquecimento para a real escalada. E aqui começa a nossa comparação. Desvio nesse trem do caos. Se você quiser mais histórias cruas e sem cortes que não podemos mostrar aqui, venha participar do Extreme no Patreon. A aclimatação de ir para o acampamento base começa com o primeiro grande obstáculo, a cascata de gelo de Khumbu. É um rio de blocos de gelo quebrados com mais de 1,5 quilômetros que se movem e rangem periodicamente. Torres de neve do tamanho de casas podem desabar sem aviso, e escadas de alumínio dos Sherpas cruzam fendas tão profundas que a lanterna de cabeça não alcança o fundo. Um passo em falso ou movimento da geleira pode fazer o alpinista e a escada sumirem em uma queda de 60 metros. Sem contar que o nível de oxigênio diminui quanto mais alto você vai
Então, cada passo, enquanto carrega peso, parece 10. Em seguida, a face Lhotse, uma parede de gelo azul de 600 metros, inclinada até 50 graus. Aqui os crampons mal agarram e os alpinistas se prendem a uma única corda. Se uma ancoragem falha, uma fileira de alpinistas pode cair no abismo. Mas o pior gargalo espera acima dos 8.700 metros os restos do degrau de Hillary. Antes do terremoto de 2015, o degrau de Hillary era diferente. Terremotos são comuns no Nepal e no Tibete. O degrau é uma parede de rocha de 12 metros que força os alpinistas a seguirem em fila única. Apenas uma pessoa passa por vez e, com o cume lotado, pode-se esperar mais de 1 hora, gastando oxigênio valioso enquanto o vento gelado sopra a 20 graus negativos. É um gargalo onde o tempo desacelera e o seu corpo também. Por outro lado, se algo der errado no Everest, ainda há chance de resgate. Helicópteros alcançam o South Col em clima ideal. Comunicações por rádio são confiáveis. Além disso, com centenas de alpinistas na montanha, alguém pode ser capaz de ajudar. Embora, se você tem assistido aos meus vídeos, sabe que nem sempre é assim. Sobre o K2, é algo totalmente diferente. Sua jornada começa com uma viagem de 1 semana de Islamabad pelo norte do Paquistão, seguida por uma caminhada brutal de 8 dias pelo glaciar Valtoro. Sem vilarejos ou comodidades, só você, sua equipe e carregadores locais cruzando uma das áreas mais remotas da Terra. O acampamento base está a 5.000 metros, em uma paisagem de rocha e gelo que lembra a Lua. Devem estar presentes 5 ou 6 equipes, com cerca de 50 a 60 alpinistas ao todo. O hospital mais próximo fica a dias de distância. O primeiro grande obstáculo é a chaminé de House, uma fenda quase vertical de 30 metros, a 6.400 metros de altitude, desafiadora até ao nível do mar. Muitos desistem aqui devido à mochila pesada e à falta de oxigênio. Em seguida, vem a Pirâmide Negra, 300 metros de escalada mista em rocha e gelo que exige habilidade técnica de verdade. Isso não é caminhar por neve íngreme, como no Everest, mas sim escalar uma rocha quase alienígena e vertical. A parte mais perigosa aguarda acima de 7.500 metros, o Gargalo. É um corredor estreito de gelo sob uma grande geleira suspensa, que pode desabar a qualquer momento. Diferente das seções perigosas do Everest, que podem ser escaladas no momento de maior segurança, o Gargalo precisa ser escalado assim que você chega nele. E alguns alpinistas fazem sua escalada à noite, para evitar avalanches e quedas de rochas, que são mais prováveis quando o sol aquece as encostas, já que as condições noturnas ajudam a manter o terreno congelado e estável. Já o Everest é bem mais perigoso à noite, por causa do frio intenso, ventos fortes e terreno complicado, como cristas estreitas e fendas difíceis de atravessar no escuro. A pirâmide final, até o cume do K2, é uma encosta brutal, de 45 a 60 graus de gelo e neve instável. Aqui, cada movimento gasta 5 vezes mais energia que ao nível do mar. Você dá 3 passos e precisa descansar por 30 segundos, ofegante. Sua mente começa a se fragmentar. O clima adiciona outro elemento de perigo. O Everest costuma ter de 10 a 15 dias de cume por temporada, enquanto o K2 oferece só 2 ou 3. Quando essa janela se abre, todos precisam ir, e isso cria gargalos perigosos e lotados. Se algo falhar no K2, você estará sozinho. Sem helicópteros, comunicação de rádio instável, poucas cordas fixas e poucas outras equipes para ajudar. Essas não são só montanhas, mas 2 mundos totalmente distintos em risco, comprometimento e consequências. E foi no K2, essa montanha selvagem, que uma das tragédias mais devastadoras do montanhismo logo aconteceria. É 31 de julho de 2008. 27 alpinistas de 8 expedições diferentes começam sua tentativa de cume no K2. Estão entre os alpinistas mais experientes do mundo.
Esta montanha não é para turistas ou amadores. Eles saem do acampamento 4 às 10 da noite, subindo enquanto o gelo está mais estável. Ao amanhecer, eles alcançam o temido gargalo. E é aí que eles descobrem o primeiro problema. Há só 1.300 pés de corda fixa, menos da metade do necessário para as próximas sessões técnicas. Imagine escalar um arranha-céu e, no meio, perceber que seu equipamento de segurança é inadequado. É basicamente isso que esses alpinistas enfrentaram quando chegaram ao gargalo ao amanhecer. Eles identificaram um erro grave. Carregadores de alta altitude prenderam cordas por engano acima do acampamento 4, onde não era preciso, ficando sem corda para a travessia perigosa acima do gargalo. Isso não era só um inconveniente, mas também podia ser fatal. Os alpinistas precisaram improvisar, retirando cordas das áreas baixas da rota e colocando-as mais acima. Tudo isso ocorre a 8.200 metros de altitude, onde até tarefas simples parecem maratonas. Qual a causa desse erro perigoso? Mais cedo, Shaheen Baig, a única pessoa entre as equipes que já havia chegado ao topo do K2, adoeceu com o mal da altitude e foi forçado a descer. Sem sua liderança e experiência, houve confusão entre os carregadores sobre onde colocar as cordas. Esse erro custou a eles de 3 a 4 preciosas horas, e nessas altitudes, tempo é vida. A cada minuto, acima de 8.000 metros, seu cérebro incha, seus pulmões se enchem de líquido, e você está literalmente morrendo em câmera lenta. Alguns alpinistas, como os americanos Eric Meyer e Frederick Strang, reconheceram o perigo e voltaram, mas a maioria continuou. A primeira tragédia aconteceu no gargalo, enquanto os alpinistas faziam sua lenta ascensão. Às 8h, a maioria das equipes chegou à seção traiçoeira após horas de atraso pela falta de cordas. O gargalo é um corredor de gelo quase vertical, posicionado diretamente abaixo de uma enorme geleira suspensa, um lugar onde os alpinistas ficam mais vulneráveis. O alpinista sérvio Drain Mendic se viu em apuros. O oxigênio dele falhava e a fila de alpinistas à frente avançava muito devagar. Tomando uma decisão difícil comum na zona da morte, onde falta oxigênio, Mendic soltou a corda de segurança, única proteção contra uma queda fatal na encosta de 60 graus. O plano dele era simples: ajustar o equipamento de oxigênio e ultrapassar a alpinista norueguesa Sissel Skog na corda fixa. Mas a 8.200 metros de altitude, onde cada respiração contém apenas 1/3 do oxigênio do nível do mar, até os movimentos mais simples se tornam traiçoeiros. O cérebro de Mendic, privado de oxigênio, e seus músculos exaustos o traíram. Ele perdeu o equilíbrio e tropeçou em Skog. Skog, ainda presa à corda de segurança, foi derrubada, mas permaneceu presa à montanha. Mendic não tinha essa proteção. Ele caiu para trás, ganhando velocidade, enquanto deslizava pela face íngreme de gelo, caindo mais de 90 metros até parar em uma pequena plataforma de neve abaixo. Do acampamento, outros alpinistas viram a cena horrível pelos binóculos. Relataram ter visto o movimento de Mendic após a queda, uma esperança que levou o alpinista sueco Frederick Strang e outros a organizarem um resgate imediato. Quando eles chegaram até ele, os companheiros sérvios Predrag Zagorak e Iso Planic já estavam ao seu lado, junto com o carregador paquistanês de alta altitude Mohamed Hussein. Socorristas encontraram Mendic sem pulso e com ferimentos catastróficos da queda. Apesar dos riscos, a equipe sérvia decidiu tentar recuperar o corpo do amigo e levá-lo ao acampamento 4, tarefa perigosa naquela altitude, onde até os vivos lutam para se mover. O que aconteceu em seguida foi uma tragédia ainda pior. Durante a recuperação do corpo, Jehan Beg, carregador paquistanês que ajudava a equipe, perdeu o equilíbrio no terreno irregular. Antes que alguém reagisse, ele escorregou de cabeça pela encosta gelada. Os socorristas, sem poder agir, viram Beg sumir além da borda,
tornando-se a segunda vítima fatal do dia. Os alpinistas restantes foram obrigados a abandonar o corpo de Mandiche e recuar para a segurança do acampamento 4. A notícia das duas mortes se espalhou devagar entre os grupos na montanha. Eles deviam ter cancelado. Os atrasos já haviam deixado o cronograma perigosamente atrasado, e agora, com duas mortes, certamente deveria estar claro que o que eles estavam tentando era extremamente perigoso. Apesar do aviso sombrio, a maioria dos alpinistas seguiu rumo ao cume. A tentação de alcançar o cume, depois de chegar tão longe, depois de gastar milhares de dólares, era forte demais para resistir. Quando os primeiros alpinistas chegaram ao cume, já era perigosamente tarde. Alguns só alcançariam o topo após as 6 da tarde, tendo que descer os trechos mais perigosos sem luz solar. E foi aí que a armadilha da montanha começou a se fechar. À medida que a escuridão começava a envolver o topo da montanha, alpinistas exaustos faziam sua lenta e cuidadosa descida pelo gargalo. Nesse momento, eles deviam estar cansados, com o oxigênio quase esgotado, após mais de 15 horas de escalada na zona da morte. Mas ainda assim, eles se moviam com a determinação mecânica de quem sabe que está em uma corrida contra o tempo enquanto desciam. A cada passo, eles confiavam nas cordas fixas que zigue-zagueavam pela parede de gelo quase vertical. Essas cordas, presas com parafusos de gelo ou pitons, eram sua salvação. Os alpinistas fixavam os cintos à corda com mosquetões e dispositivos de descida e desciam controladamente, com uma mão segurando a corda acima para equilíbrio e a outra controlando o atrito no dispositivo de descida. Eles desciam a encosta traiçoeira um passo de cada vez. Na escuridão crescente, os alpinistas se moviam como uma corrente conectada, com cada pessoa esperando a de baixo se prender antes de continuar a descida. Ao chegar ao ponto de ancoragem da corda na montanha, eles cuidadosamente soltavam e prendiam novamente, sem nunca se desconectar da linha de vida. Esse sistema metódico, aprimorado por décadas de montanhismo, era sua única defesa contra uma queda fatal na encosta de gelo de 60 graus que caía milhares de metros na escuridão. A equipe norueguesa, composta pelo casal Rolf Bay e Cecily Skog, junto com o companheiro de equipe Lars Flato Nessa, estava entre aqueles que desciam. Às 8 da noite, eles quase terminavam a travessia até o gargalo. Cecily estava a poucos metros à frente na corda fixa, com Rolf logo atrás enquanto desciam. Atrás, outros alpinistas estavam distribuídos pela corda fixa que servia de linha de vida na face de gelo quase vertical. Às 8h30 da noite, sem aviso, a montanha lançou seu golpe mais devastador. A grande geleira, suspensa acima do gargalo, o mesmo Siroc que ameaçou silenciosamente os alpinistas o dia todo, de repente se partiu. Aqueles que testemunharam descreveram um som como trovão ecoando pela face da montanha. Um bloco de gelo do tamanho de um prédio de 5 andares se soltou. Cecily Skog ouviu o estalo e instintivamente se pressionou contra a parede de gelo. Ao olhar para trás, percebeu que a corda fixa havia sumido. Assim como seu marido, Rolf Bay. Num instante, ele foi arrastado pela face da montanha, desaparecendo no imenso vazio abaixo. Você consegue imaginar o horror desse momento? Assistir a pessoa que você mais ama no mundo desaparecer diante dos seus olhos, sabendo que não há absolutamente nada que você possa fazer. Num instante estava lá, no outro sumiu. Sem possibilidade de resgate, sem chance de dizer adeus, apenas o vento uivante e o terrível vazio onde ele estava momentos antes. Mas a tragédia só começava. A queda de gelo havia arrancado todas as cordas fixas pelo gargalo, justamente as cordas que levaram horas para serem instaladas naquela manhã e que forneciam a única passagem segura para descer pela face traiçoeira. Em um momento devastador, os alpinistas ficaram presos acima de 8.000 metros, sem nenhuma maneira de descer pela seção mais perigosa da montanha. A noite seguinte foi uma luta pela sobrevivência. Alguns
alpinistas tentaram descer na escuridão total, sem cordas, tateando lentamente pela parede de gelo e enfrentando o perigo. Outros, incluindo o alpinista holandês Wilco van Rooyen, o alpinista irlandês Ger MacDonald e o italiano Marco Confortola, foram obrigados a passar a noite ao relento a mais de 8.200 metros de altitude, sem barracas ou sacos de dormir, em temperaturas de até menos 40 graus. Pela manhã, a situação havia se tornado ainda mais extrema. Acima do gargalo, MacDonald viu uma cena horrível. 3 alpinistas coreanos ficaram presos em cordas e ancoragens, gravemente feridos após o desabamento do Siroc na noite anterior. Eles estavam presos de forma precária na montanha, sem conseguir se libertar. No montanhismo de alta altitude, há uma regra não escrita, mas bem conhecida. Acima de 8.000 metros, não se pode arriscar a vida para salvar outros. A falta de oxigênio e as condições extremas fazem com que tentativas de resgate quase sempre terminem com a morte do socorrista e da vítima. É um cálculo brutal, mas um que alpinistas experientes aceitam. Ainda assim, algo em MacDonald não permitiu que ele simplesmente passasse direto. Talvez sua humanidade superasse até seu instinto de sobrevivência. Talvez fosse diferente. Apesar dos avisos de Confortola para se salvar, MacDonald ficou para ajudar os alpinistas coreanos presos. Por horas, ele trabalhou para libertá-los da posição em que estavam presos, mesmo enquanto suas próprias forças estavam se esgotando. O que ocorreu depois ainda é um pouco incerto. Baseado em comunicações de rádio e relatos de sobreviventes, MacDonald libertou ao menos um alpinista coreano antes de outra parte do Siroc desabar. Em instantes, MacDonald e os alpinistas que ele tentava salvar foram arrastados e sumiram no vazio abaixo. Ao anoitecer de 2 de agosto, o desastre já era evidente. 11 pessoas haviam desaparecido no imenso vazio do K2 em pouco mais de 24 horas, o pior acidente individual na história da montanha. Seus corpos, como muitos antes, jamais seriam recuperados, permanecendo para sempre soterrados no gelo a milhares de metros de profundidade. Os sobreviventes, muitos com queimaduras de frio e ferimentos graves, desceram a montanha nos dias seguintes, levando as memórias dos que ficaram para trás. Alguns, como Wilco van Rooyen, sobreviveram apenas por circunstâncias quase milagrosas, descendo a montanha enquanto estavam cegos pela neve após 3 dias na zona da morte. Ao ouvir sobre esse desastre pela primeira vez, só sabia que o K2 era a segunda montanha mais alta da Terra. Mesmo assim, ela sempre ficou ofuscada pelo Everest no imaginário do público. Aqui está a assustadora realidade sobre o K2. A cada 6 pessoas que alcançam o cume, uma morre tentando. Esse não é um número aleatório, é a taxa real de mortalidade, tornando-o mais mortal que o Everest. Imagine jogar roleta russa, mas com um revólver de 6 balas, onde uma delas está carregada. Esses são os riscos ao tentar escalar o K2. Mas por quê? Por que essa montanha é tão perigosa? É uma combinação perfeita de fatores que os montanhistas chamam de armadilha. Primeiro, o clima do K2 é notoriamente imprevisível. Tempestades surgem de repente, fazendo a temperatura cair para menos 40 graus em minutos. Segundo, não há opção de resgate. No Everest, helicópteros resgatam alpinistas até 7.000 metros de altitude. No K2, acima do acampamento base, você está totalmente por sua conta. Mas a característica mais sombria é o chamado gargalo. É um corredor estreito de gelo quase vertical que todo alpinista precisa atravessar, não uma, mas 2 vezes. Diretamente acima dessa passagem há um enorme serac, uma geleira prestes a desabar sem aviso. Parece que a montanha criou a zona de morte ideal. Em agosto de 2008, a armadilha se fechou sobre 11 inocentes. Agora muitos de vocês devem estar pensando, se o K2 é tão mortal, o Everest deve ser a opção mais segura, certo? Afinal,
Ele tem uma taxa de mortalidade menor, mais infraestrutura e melhores opções de resgate. Mas o Everest tem sua própria armadilha. Imagine uma geleira enorme e fraturada, descendo pela encosta oeste do Everest como um rio congelado em meio a um desabamento. Um labirinto de torres de gelo, chamadas soroks, algumas tão altas quanto prédios de 5 andares, equilibradas em arestas afiadas e prontas para desabar de repente. Entre elas, fendas abertas despencam centenas de metros na escuridão. Bem-vindo à cascata de gelo de Khumbu. A cascata de gelo é mortal por causa de uma equação matemática cruel. Alpinistas estrangeiros cruzam de 6 a 8 vezes por temporada, enquanto guias Sherpa fazem de 30 a 40 travessias, transportando garrafas de oxigênio, barracas, comida e equipamentos para os acampamentos mais altos. Eles são os primeiros a subir e os últimos a descer, e passam muito mais tempo nessa armadilha mortal do que qualquer outra pessoa. Por décadas, os montanhistas chamaram isso de roleta russa do Everest. Você pode fazer tudo certo e ainda assim morrer. Diferente de outros perigos de montanha evitáveis com habilidade, na cascata de gelo depende muito da sorte. Se estiver sob um serac quando ele cair. Em 18 de abril de 2014, algo ocorreu na cascata de gelo de Khumbu que mudou para sempre a história do montanhismo no Everest. O dia começou bem. Naquela manhã, a escuridão antes do amanhecer cobria o acampamento base do Everest. Às 3 da manhã, 16 guias Sherpa partiram pelo caminho de escadas de alumínio e cordas fixas rumo à cascata de gelo. Às 6h30, eles chegaram ao campo de Pipoca, a 19 mil pés de altitude, onde a geleira se divide em vários blocos de gelo. Entre eles está Ankaji Sherpa, um veterano de 7 expedições ao Everest. 2 anos antes, ele foi a primeira pessoa a alcançar o cume naquela temporada, fixando cordas para tornar o caminho seguro para os outros. Pai de 6, Kaji é famoso por sua força e generosidade excepcionais. Os Sherpas estão carregando cargas para as grandes equipes comerciais, estabelecendo a rota que centenas de alpinistas estrangeiros usarão nas próximas semanas. Esse é o procedimento padrão, o trabalho perigoso que torna o Everest acessível aos clientes pagantes. Mas existe um problema que cresce há anos. A rota da cascata de gelo Khumbu vem mudando gradualmente. Para ganhar tempo, líderes das expedições pressionam por um caminho na borda norte da cascata de gelo, sob a face oeste do Everest. Isso reduz o tempo gasto navegando pelo centro caótico da cascata de gelo, mas aumenta o risco de ser atingido por avalanches vindas de cima. Em 2012, Russell Bryce, um dos líderes de expedição mais respeitados no Everest, fez algo inédito. Ele cancelou a expedição no meio da temporada devido à preocupação com a estabilidade de uma área de gelo no ombro oeste. Ao ver cerca de 50 pessoas sob o penhasco, ele alertou que isso o assustava. Seus avisos foram ignorados. A pressão comercial manteve a rota sob essa zona perigosa. Em 2014, centenas de alpinistas pagavam muito para subir o Everest, gerando milhões em taxas para o governo do Nepal. Os Icefall Doctors, equipe de elite de Sherpas responsável pela rota, tinham poucas opções além de manter o caminho já existente. Às 6h45 da manhã de 18 de abril de 2014, o que guias experientes temiam há anos finalmente ocorreu. No ombro oeste do Everest, um grande serac se desprendeu. O bloco de gelo foi estimado em 113 pés de espessura, com uma massa de 14.300 toneladas, equivalente ao peso de 657 ônibus de passageiros. Ele despencou 400 metros montanha abaixo. Aqueles que estavam abaixo tiveram apenas alguns segundos para perceber o que estava acontecendo antes que a avalanche os engolisse, sem onde correr ou se esconder. A enorme nuvem de gelo e neve avançou pelo campo de Pipoca, soterrando tudo em seu caminho. 16 Sherpas sumiram de repente.
Alguns foram esmagados na hora, outros foram arrastados para dentro das fendas. Um 17º Sherpa morreria depois devido aos ferimentos. Foi o incidente mais mortal da história do Everest. No acampamento base, a poucos minutos dali, os alpinistas ouviram o estrondo e saíram das barracas para ver as consequências. Uma grande nuvem branca ainda pairava no ar. O alpinista britânico Mark Horrell, que estava prestes a entrar na cascata de gelo naquela manhã, assistiu horrorizado enquanto a avalanche se espalhava pelo glaciar. Ao olhar para cima e ver a enorme nuvem de neve com dezenas de pessoas presas, ele escreveu em seu blog sobre o acidente, que jamais imaginou encarar aquilo apenas como um simples acidente de escalada. O resgate rapidamente se tornou uma operação de recuperação de corpos. Foram recuperados 13 corpos em 2 dias. As 3 vítimas restantes nunca seriam encontradas, enterradas sob 80 a 100 metros de neve e gelo. Perigoso demais para recuperar. O que torna essa tragédia tão reveladora sobre os perigos do Everest é que ela já havia sido prevista. Os 16 que morreram naquele dia não estavam assumindo riscos desnecessários nem tomando decisões ruins. Eles estavam exatamente onde deveriam estar, fazendo seu trabalho com habilidade e precisão, quando o Everest decidiu liberar sua fúria. As consequências revelaram outra das verdades sombrias do Everest, a dura disparidade entre aqueles que escalam pela glória e aqueles que escalam pela sobrevivência. O alpinista ocidental paga de 40 a 100 mil dólares para tentar escalar o Everest. Os guias Sherpa, que morreram naquele dia, recebiam cerca de 5 mil dólares por temporada, ou 125 dólares diários para arriscar suas vidas repetidas vezes na parte mais perigosa da montanha. Após o desastre, muitos Sherpas sobreviventes fizeram algo sem precedentes. Eles foram embora. Pela primeira vez na história comercial do Everest, os Sherpas se recusaram a continuar, declarando o fim da temporada como um sinal de respeito pelos mortos. Foi um momento que obrigou o mundo a encarar os verdadeiros custos de se estar no pico mais alto do mundo. Nos anos seguintes, as empresas de expedição tentaram modificar a rota pela cascata de gelo, deslocando-a para o centro do glaciar, onde o risco de avalanche é menor. O perigo principal persiste: colapso de seracs no centro e risco de avalanche nas bordas. Enquanto alpinistas buscarem o topo do mundo, a cascata de gelo de Khumbu seguirá como uma armadilha implacável, com toneladas de gelo instável pairando sobre quem ousa cruzá-la. Esta é a armadilha do Everest. Ela te atrai com sua acessibilidade relativa em comparação ao K2, com sua infraestrutura e fama. Ela cria a ilusão de segurança com suas cordas fixas e apoio comercial, mas quando o tempo muda, quando os atrasos aumentam, quando o julgamento humano falha no ar rarefeito, ela se torna tão mortal quanto sua vizinha paquistanesa mais notória. É aqui que nossa história segue por um caminho perturbador até hoje. Mesmo após o desastre de 1996, a catástrofe de 2008 no K2 e os corpos congelados que servem de alerta, mais pessoas do que nunca tentam escalar esses picos. Na primavera de 2024, o Nepal emitiu 421 permissões de escalada para o Everest. Cada uma custa Estados Unidos dólares 11 mil. Para 2025, eles já superaram 400 permissões. Enquanto isso, K2 teve um recorde de 175 permissões em 2024. Essa comercialização criou um novo tipo de armadilha que atrai pessoas para a zona da morte que não deveriam estar lá. Imagens das temporadas recentes do Everest mostram algo que horrorizaria os pioneiros que conquistaram esses picos pela primeira vez. Engarrafamentos literais a 8.848 metros de altitude. Filas de mais de 100 alpinistas esperando sua vez para ficar no topo, queimando oxigênio precioso enquanto ficam parados. Imagine estar na zona da morte, com o corpo morrendo a cada minuto e preso em uma fila como se fosse uma montanha-russa da Disney World.
E aqui está a parte mais perturbadora. Muitos desses alpinistas são o que os veteranos chamam de alpinistas de talão de cheque, pessoas cuja principal qualificação é a conta bancária, não a experiência em montanhismo. Pense nisso. Não paro de imaginar o que Tenzin Norgay e Edmund Hillary achariam do circo em que virou o Everest, ou o que os lendários alpinistas do início do K2 pensariam das multidões crescentes em sua montanha. Ao comparar esses dois picos mortais e seus desastres, surge uma diferença gritante. Em 1996, no Everest, Beck Wevers sobreviveu contra todas as probabilidades e foi evacuado. No K2, em 2008, heróis como Gary MacDonald não voltaram para casa. No K2 não há margem para erro. Esse único contraste nos diz tudo sobre por que o K2 merece sua reputação como a montanha mais mortal. Ainda assim, apesar dessas diferenças, ambas as montanhas enfrentam um futuro preocupante. A exploração comercial, que mudou o Everest, tornando-o um parque temático para alguns, agora chega ao K2. As 175 permissões emitidas em 2024 são mais que o dobro de 5 anos atrás, e 2025 mudou a escalada no Everest para sempre, assunto de outro vídeo. Mas e o K2? Será que o K2 eventualmente terá os mesmos engarrafamentos que atualmente afetam o Everest? Será que o marketing das empresas de expedição, ao prometer tornar a montanha selvagem acessível a alpinistas menos experientes, vai diminuir sua reputação assustadora? Espero que não, pois se algo essas montanhas nos ensinaram, é que a natureza sempre tem a palavra final. Qual montanha é a armadilha? As duas podem te destruir rapidamente, mas para mim, o K2 é o predador real. O que você acha? Me conte nos comentários. Obrigado por assistir. Até a próxima. Viva com ousadia e coragem.